Olá, pessoal. Nos encontramos mais uma vez para tratarmos da implantação de uma agenda ESG numa organização empresarial a partir de um suporte teórico bastante consistente. O receio é que essa proposta de ESG se perca num modernismo passageiro e a gente evita que isso aconteça, é claro, tratando dos pilares que dão sustentação a essa importante ideia. E um dos pilares importantes na sustentação de um projeto, um modelo de gestão voltado para o ESG, é a cultura organizacional, está lá no subtítulo, ó, e o tema central dos nossos 4 encontros consecutivos, cujo tema central vai ser a cultura de bem-estar. Nós precisamos levar uma proposta de bem-estar, de felicidade, de satisfação, de engajamento no trabalho. Para isso, é preciso mexer com a cultura. E começa lá, olha. Apesar de ser um assunto muito relevante para uma organização, nós vamos destacar que cultura é o DNA da empresa. Cultura é um conceito muito difícil de precisar. Alguns admitem que a cultura é um conjunto de hábitos e costumes de um povo ou de um grupo social. É claro que é bom também chamar a atenção de todos vocês que dentro de um país como o nosso, uma nação que, como se diz, tem dimensões continentais, né? Uma pátria com dimensões continentais, a nação brasileira tem uma cultura descontínua. A cultura brasileira é descontínua. Se eu considerar a cultura do brasileiro do Sul, ele difere da cultura do brasileiro do Nordeste, por exemplo. Embora o denominador comum faz a cultura do brasileiro. O jeito de ser. Cultura é um jeito de ser. O jeito de ser do brasileiro. Mas o brasileiro nordestino, ele sofre, por exemplo, na sua manifestação cultural, e ele sofre a influência de vários fatores, como o brasileiro do Sul, como pessoas de outros povos, de outras culturas, sofrem influências, por exemplo, geográficas, climáticas, por exemplo. O brasileiro do Nordeste, ele até tem um jeito de falar um pouco mais cansado, né? Exatamente por questões climáticas. Então, é um jeito típico de ser do nordestino, influenciado por fatores climáticos, mas tem fatores religiosos, tem fatores tecnológicos, tem fatores sociais os mais diversos. Cultura, em síntese, antes de passar para a próxima transparência, em síntese, cultura é a herança social, é o que nós herdamos, socialmente falando, e repassamos para as próximas gerações. Eu tinha uma professora que dizia que a influência cultural na nossa herança é muito maior do que a influência genética que traz a chamada herança biológica. Vamos lá, então, conhecer os diversos sentidos da cultura. A cultura tem um sentido etnográfico, portanto, antropológico.
associado a crenças, a arte, a moral. Quer dizer, dentro de uma cultura tem padrões de moralidade que dizem o que é certo e o que é errado. Tem culturas, por exemplo, que cometer um crime corta a mão do indivíduo. Em outras culturas, é feita uma mutilação genital nas meninas, adolescentes, porque lá se acredita que as mulheres não devem sentir o prazer sexual. Em outras culturas, essa prática é abominável. Cultura também tem um sentido psicológico, né? Que, de uma certa maneira, ajusta o comportamento do indivíduo no enfrentamento dos desafios. Desafios até daquele meio geográfico que aquele povo está instalado. Então, se ajusta o comportamento do indivíduo, uma adaptação comportamental que se propaga pela cultura. Aí vocês estão vendo na figura muito colorida a influência da cultura indiana, que praticamente me fascina por tudo que a cultura indiana tem para oferecer. Nós chegamos finalmente, nesses momentos complementares da aula, nós chegamos no que nos interessa, que é a cultura de uma organização empresarial, né? Isso é muito importante, nós vamos nessa direção, mostrar para vocês os componentes, as influências na cultura de uma empresa, de uma organização, com os mais diversos modelos. Há, sem dúvida nenhuma, uma troca, olhem aí no rodapé, entre a cultura organizacional e a cultura local. A cultura da organização pode influir aquela sociedade na qual a empresa está inserida. E as pessoas, os recursos humanos daquela localidade, pelo seu jeito de ser, interferem na cultura organizacional. Isso é alguma coisa muito séria para ser tratada, principalmente nessas organizações, nessas megas corporações, que estão espalhadas em várias partes do mundo. Imagina, por exemplo, a cultura alemã, que se pratica em empresas alemãs, e a cultura de uma empresa alemã no Brasil. É alguma coisa, é um tema bastante importante, a cultura das organizações empresariais. E para finalizar esse nosso encontro de hoje, eu gostaria de destacar que uma cultura empresarial, ela depende muito do líder fundador, né? A cultura da empresa é fortemente influenciada pelo fundador, até porque o fundador ele tem um poder de decisão muito forte. Então, ele, de uma certa maneira, algumas vezes ele impõe uma certa diretiva que tem que ser seguida por todos, né? Então, o fundador são as raízes da organização. Às vezes é até difícil provocar mudanças na cultura de uma organização por conta da influência do fundador. E às vezes, dentro da empresa, subculturas se instalam para tentar resistir a essa imposição, se é que eu posso usar essa palavra, do líder fundador que está lá em cima. Eu lembro, eu fazia um trabalho de consultoria no grupo Pão de Açúcar e eu percebia no grupo que eu interagia a influência naquela época do Abílio Diniz, da família Diniz e do Abílio Diniz especificamente como um líder, com raízes dos fundadores. Então o pessoal fazia sempre referências à figura do Abílio Diniz. Então, completando, pessoal, a gente volta a chamar a atenção de vocês que é por aí que a gente vai. Não dá para pensar numa agenda voltada para o modelo ESG sem aprofundarmos
a noção de cultura organizacional. Sem essa abordagem, nós não vamos ser bem-sucedidos. E tudo o que a gente quer para todos vocês e para a organização de vocês é sucesso. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.